seu imóvel de aluguel não é mais seu. Isso agora é oficial. E isso não é clickbait, não é exagero. A Receita Federal oficializou uma medida que muda completamente o jeito que você, pequeno investidor ou proprietário, lida com seu patrimônio. E se você acha que isso não vai te afetar, eu sinto muito, mas você está prestes a se surpreender. A Receita Federal criou o Cadastro Nacional de Imóveis, e agora todas as transações relacionadas ao seu imóvel, compra, venda e até o aluguel, são reportados automaticamente para o governo. E não, isso não é nenhuma teoria da conspiração. Está nos documentos oficiais, publicado no site do governo, e esse sistema começa a valer agora em 2026. Isso levanta uma pergunta muito séria. Será que ainda vale a pena investir em imóveis se você não tem mais liberdade para gerir sua própria propriedade? Olá, seja bem-vindo ao canal Criador Sagaz. Quem fala com você é o Sagaz. Se você é novo por aqui, neste canal trago conhecimentos e insights de livros e teses com temas filosóficos e econômicos aplicados no cotidiano. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Antes de começar, eu tenho alguns recados para te passar. O primeiro é sobre o documentário, que está aqui na descrição do vídeo, que vai ficar claro para você o porquê é importante você assistir ele ao longo desse vídeo. Eu não vou me deter muito em falar desse documentário, você pode assistir esse documentário depois de escutar esse vídeo. O outro recado é sobre as consultorias. Eu recebi ali um feedback de um dos inscritos que ele tinha entrado em contato ali e não tinha recebido suporte. No fim, eu tinha outras pessoas que estavam entrando em contato, além da demanda que estava um pouco alta. Até por isso eu acabei não trazendo outros vídeos aqui no canal e acabou indo só para o canal de resumos. Acabou ocorrendo um erro na entrada ali de novos clientes, mas já foi consertado e agora voltou ao normal. Então, caso você tenha interesse, ao acessar lá a central de cursos e consultoria, já vai estar funcionando normalmente. Aliás, se você não sabe, eu tenho alguns cursos e consultorias disponíveis aqui na central de mídias do canal, na descrição do vídeo. Só você clicar, acessar o link de cursos e consultorias e você será redirecionado para essa página onde tem todas as informações. E por fim, no canal do Telegram é onde eu compartilho todos os vídeos novos, tanto desse canal quanto do outro canal de resumos da Hub Sagaz. Inclusive alguns documentos, como papers, além de modelos de contratos, eu acabei compartilhando lá no Telegram. Fique à vontade também caso você queira acessar. Agora, voltando para o conteúdo, a Receita Federal publicou a criação do Cadastro Nacional de Imóveis, o que muita gente já está chamando de o CPF dos imóveis. Na prática, isso significa que todos os imóveis passam a estar registrados em um sistema único e que qualquer movimentação, seja a compra, venda ou contrato de aluguel, será reportado automaticamente ao fisco. Agora, como isso vai funcionar? Os cartórios e prefeituras eles têm a obrigação de informar essas transações. O resultado é simples. O Estado terá rastreabilidade total sobre quem é o dono, quem mora no imóvel, quanto você recebe de aluguel e quanto paga de IPTU. Junto com o cadastro, começam a andar vários ajustes tributários que mudam tudo para quem investe em imóvel. Entre eles, tem a reavaliação do valor venal, que é o valor de referência usado para calcular o IPTU. Aliás, em muitas cidades isso já vem sendo atualizado e a tendência é que a base de cálculo do imposto aumente, pressionando o valor do IPTU para cima. Ajustes no ITBI. Com a fiscalização mais rígida e cruzamento de dados, é muito mais difícil registrar vendas por um valor subestimado para pagar menos ITBI. O resultado é custos na hora da compra e venda aumentarem se antes tinha esse jeitinho de declarar menos. E a tributação sobre o aluguel. Os rendimentos de locação eles vão continuar sendo tributados pelo IRPF e os valores que não eram declarados eles vão ser mais facilmente detectáveis. Além disso, existe um outro movimento em andamento que vai potencializar ainda mais essa perda de rendimento. A Receita Federal ela está criando uma super plataforma de gestão tributária que será cerca de 150 vezes maior que o Pix em volume de dados processados. O sistema vai processar cerca de 70 bilhões de documentos eletrônicos por ano, inclusive notas fiscais, registros de transações comerciais e muitos outros dados sobre bens e serviços. E não é só isso. Com essa plataforma, o governo vai poder fazer cobranças retroativas, multas e correções se encontrar discrepâncias entre o que foi declarado e o que mostra os registros.
Outra mudança é a tributação sobre herança e transmissão. Ajustes no ITCMD e políticas locais podem tornar a transferência de patrimônio mais cara, afetando o planejamento sucessório. E a obrigatoriedade de reporte por plataformas. As plataformas de aluguel por temporada já podem ser obrigadas a informar transações, o que vai diminuir a zona cinza para aluguéis informais. Então, até aqui, tudo isso vai gerar duas consequências práticas e imediatas. A primeira é a dificuldade de usar arranjos informais, que era bem comum no mercado. E segundo, mais exposição a autuações, multas e cobranças retroativas. Por exemplo, era bem comum no cartório ser registrado um valor menor na venda do imóvel para reduzir ITBI. Por exemplo, se o imóvel ele era avaliado em R$100 mil e o comprador tivesse dado de entrada, por exemplo, R$30 mil e 70 mil ele iria pagar no momento da assinatura do contrato no cartório, poderia ser discriminado como 70 mil. Em alguns casos, era escrito em contrato que esse imóvel ele custava 70 mil, com cruzamento de dados, informações bancárias, comprovante de pagamento, registros e o novo cadastro. Esse tipo de subdeclaração não vai ter como acontecer. Outro exemplo, muitos proprietários eles combinavam com inquilinos os pagamentos por fora e não declaravam o aluguel no IR. O inquilino não declara, o proprietário não declara. Mas agora não vai ter como fazer isso, porque as contas de luz, água, gás, internet, elas são vinculadas ao endereço e com a integração entre órgãos, esse tipo de acordo informal vai ficar muito arriscado. Então a Receita terá munição para identificar contradições entre a ocupação do imóvel e rendimento declarado. Eu não vou aqui esmiuçar cada alíquota ou citar todas as taxas municipais, já porque tem outros vídeos aí que falaram a respeito desse tópico. O ponto aqui é mostrar o impacto prático disso. E aí entra o título desse vídeo, que o seu imóvel de aluguel não é mais seu. Você pode pensar, mas como assim? O imóvel está no meu nome e eu sou o dono. Sim, no papel você é o dono, mas na prática, a cada novo imposto, a cada reajuste, a cada obrigação extra, você paga cada vez mais apenas para continuar sendo o proprietário. Pensa comigo, agora o governo sabe exatamente quem está alugando, quando está alugando, por quanto está alugando. Se quiser, pode alterar a alíquota de imposto de forma dinâmica com base no valor do mercado da sua cidade. Pode até penalizar se descobrir que você fez um contrato informal ou não declarou um aluguel, seja agora ou no passado. O que significa ser dono de algo se você precisa pagar cada vez mais caro só para continuar sendo dono? Quando você não tem liberdade para decidir como gerir sua própria propriedade, será que você é de fato dono ou apenas o administrador temporário para o Estado? Ah, sagaz, mas eu sou dono e inclusive vou deixar de herança para os meus filhos. Aí entra outro detalhe. Há projetos de lei para aumentar o imposto de sucessão. E se você resolve doar em vida, também paga. Então você pagou pelo bem, anualmente paga uma espécie de aluguel, que nós chamamos de IPTU, e ao repassar para a família, em vida ou não, a outra pessoa também terá esse custo e assume esse aluguel chamado IPTU. É complicado, não é? Esse cenário não é exclusivo do Brasil. Em outros países já existem medidas como impostos sobre grandes fortunas ou taxas sobre imóveis que ficam vazios por muito tempo para estimular que eles sejam colocados para alugar. Em cidades como Vancouver, no Canadá, existe um imposto específico para imóveis desocupados. Na Europa, há países que cobram taxas progressivas de herança que chegam a 40% ou mais do valor do bem. Ou seja, o caminho ele é global. Mais controle, mais rastreabilidade e mais tributação. Aliás, vale ressaltar que além do documentário que aborda esses temas, os livros The Sovereign Individual e The Network State detalham muito bem essas situações. Você pode escutar, inclusive, o resumo de graça no outro canal da Hub Sagaz. O link está na central de mídias do canal, na descrição do vídeo. Acredito que vai complementar muito bem esse conteúdo. Mas tudo isso pesa de forma desproporcional sobre a classe média. Quem tem muitos imóveis vai conseguir diluir os custos, fazer holdings patrimoniais, usar estratégias de offshore, conforme eu já trouxe aqui no canal, e planejar sucessões.
quem tem apenas um ou dois imóveis, muitas vezes como investimento de aposentadoria, sente muito mais o impacto de cada reajuste, cada imposto novo, cada exigência adicional. E sim, a classe média tende a ser bem prejudicada em relação aos seus imóveis. Quando a gente olha para esse movimento de rastreabilidade total e aumento da carga tributária, fica claro que os pequenos proprietários são os que mais sofrem. Aquele investidor que tem um ou dois imóveis para complementar a renda, pagar a escola dos filhos ou garantir a aposentadoria, muitas vezes vai ser inviabilizado. Para ele, cada reajuste IPTU, cada aumento de alíquota, cada obrigação acessória significa menos lucro no fim do mês, e às vezes até prejuízo, principalmente ao usar plataformas como Airbnb, Booking ou até mesmo imobiliária em alguns casos. Calma, você vai entender isso aqui. Enquanto isso, grandes players do mercado, fundos imobiliários, incorporadoras, grandes administradoras de imóveis, têm estrutura jurídica para pagar menos impostos, para repassar custos e negociar melhores condições, além, claro, do efeito Cantillon que eu já expliquei aqui no canal. Ou seja, no final das contas, quem fica sem saída é justamente a classe média, que não tem nem escala para diluir os custos, nem estrutura para se blindar. E existe também uma questão política nessa história. Dependendo do espectro ideológico, há quem defenda que isso seja intencional, reduzir o poder de independência financeira da classe média e aumentar a dependência do Estado. Se a classe média perde patrimônio, ela passa a depender mais de benefícios, subsídios e programas sociais, o que pode fortalecer governos que defendem um Estado maior. Outra consequência é no mercado. Se pequenos proprietários vendem seus imóveis ou deixam de colocá-los para alugar, a oferta de aluguel diminui. E como a gente já sabe, quando a oferta cai e a demanda continua, os preços sobem, o que vai justamente contra o objetivo declarado de facilitar o acesso à moradia. Além disso, o aumento de impostos e custas tende a aumentar o preço final, já que o proprietário, neste caso, tende a repassar o custo para compensar o investimento. E além disso, o que vai dar de pessoas não podendo arcar com os custos dos imóveis ou até mesmo reavaliando a possibilidade de alugar o seu imóvel, já que muitas vezes acaba não compensando. E aqui vale ressaltar que eu estou me referindo a imóveis novos, porque muitas vezes você já possui imóveis de 10, 15 anos que já se pagou e agora só está gerando lucro e aí tudo bem, né? Tem casos e casos, mas aqui acaba sendo para a grande maioria, principalmente com a quantidade de novos lançamentos e a queda na fecundidade que já começa a demonstrar consequências para a sociedade, conforme eu já também falei aqui no canal. No fim, o que sobra para a população é mais imposto, mais risco de fiscalização e ainda uma redução na rentabilidade do proprietário ou aumento de custo para o inquilino. Mas será que há uma solução para tudo isso? Bom, eu vou te listar aqui algumas soluções. Não dá para simplesmente ignorar o que está acontecendo, afinal a Receita Federal já está implementando o Cadastro Nacional de Imóveis e a plataforma de cruzamento de dados será tão grande que vai fazer o Pix parecer pequeno. Mas é possível se preparar para minimizar o impacto. Uma das primeiras coisas é digitalizar o processo de recebimento. Usar checkout script automático, como no Payments, recebimento via QR Code e até integração Pix Cripto, com plataformas como a Musi, pode facilitar o controle, reduzir burocracia e até diminuir exposição a riscos. Com uma automação bem feita, como o bot no Typebot e o Make, com envio para seu e-mail ou até mesmo o Telegram, você sabe exatamente quem pagou e quando pagou. Outra alternativa é trabalhar com pacotes fechados de aluguel, como o aluguel e contas de consumo inclusos no mesmo valor. Isso vai simplificar a gestão, evita o cadastro de inquilino em cada concessionária e pode reduzir o cruzamento de dados em órgãos regulatórios, dando mais privacidade na relação entre locador e locatário. E claro, para você ter mais segurança nesse tipo de caso, já que você estaria colocando as contas no seu nome como proprietário, é necessário utilizar tecnologia. Aliás, a tecnologia que pouca gente ainda está usando, mas tem muito potencial, que são os contratos inteligentes com garantias em stablecoins.
De forma simples, você cria um contrato em blockchain, onde o inquilino deposita a garantia em moeda estável, como o USDT, e o contrato só libera o valor se todas as condições forem cumpridas, ou seja, após a entrega de chaves. Imagina usar a caução locatícia dessa forma. Isso vai reduzir a inadimplência e dar mais segurança para ambas as partes, afinal, o inquilino não vai querer perder esse valor de caução, além de ter uma segurança ao proprietário que o imóvel está garantido com a caução. Mas agora eu preciso te fazer um aviso. Depender de plataformas tradicionais como o Airbnb ou Booking não é a solução. Essas plataformas já reportam automaticamente as transações para a Receita, ou seja, você continua totalmente rastreado. Por outro lado, insistir em contrato de gaveta ou simplesmente não declarar pode sair muito caro. Primeiro, porque se der algum problema você fica desprotegido judicialmente. Segundo, porque contas de luz, água e internet no nome do inquilino agora são monitorados e cruzados com o CPF do proprietário. Terceiro, porque todo recebimento em reais na sua conta bancária é passível de fiscalização. Então fica evidente que a verdadeira independência está em ter seus próprios processos e receber de forma direta, de preferência digital e segura. Até porque tecnologia existe e já está acessível para pequenos proprietários. Aqui vale ressaltar que não estou incentivando sonegação, bem pelo contrário. Eu estou incentivando você recuperar parte da autonomia que o sistema tradicional está tirando de você. Com cripto, você pode receber direto, sem precisar de intermediário, e ter privacidade ao usar redes como a Liquid, que permitem transações rápidas e mais discretas. Para quem tem dúvida ainda como usar criptomoedas, não é difícil. Por exemplo, programas como o ID Residência de Palau permitem acesso a serviços internacionais, como o cartão cripto, ou até residências fiscais em países como o Paraguai têm impostos mais baixos para quem vive de renda. Inclusive eu tenho um vídeo no canal mostrando como viver somente com criptomoedas. E se você ainda não sabe qual tipo de cartão dá para cadastrar, por exemplo, um residência de Palau ou até mesmo uma cédula paraguaia, eu vou deixar um link de cartão aqui abaixo. Você pode usar esse link, se cadastrar, você vai ter um cashback ali de $10 e já começa a utilizar cripto no seu dia a dia, seja no mercado, enfim, no seu cotidiano. É bem simples de usar. É exatamente esse tipo de solução de recebimento direto que eu ensino no meu curso de autocustódia de Bitcoin e no curso de checkout cripto. Neles eu mostro como criar uma carteira de forma segura, usar redes e sidechains e até como automatizar recebimentos via WhatsApp ou Telegram para transformar seu aluguel em um fluxo de caixa simples e inteligente. Por último, é fundamental ter planejamento financeiro. Reservar parte do valor do aluguel para impostos, caso queira manter tudo 100% formalizado, e usar garantias mais seguras, como a caução em carteira multisig, que eu já tinha mencionado antes ali, e eu tenho um vídeo também que eu já tinha também falado a respeito disso. Aliás, eu posso trazer um vídeo explicando mais detalhadamente como fazer isso. Então essa garantia mais segura, ela vai contribuir para proteger seu patrimônio e evitar prejuízo com inadimplência. Você não precisa se tornar refém desse novo sistema. Com ferramentas certas, você pode continuar sendo dono do seu imóvel e do seu dinheiro de forma consciente, eficiente e segura. Lembrando, se você quiser o auxílio para colocar tudo isso em prática, é só acessar a aba de cursos e consultoria aqui do canal, onde eu mostro o passo a passo como aplicar essas soluções de forma prática e segura. O link está na descrição e na central de mídias do canal. Então estamos chegando no final desse vídeo e acredito que ficou bem detalhado, porque apesar de seu imóvel ainda estar no seu nome, a sua autonomia sobre ele está cada vez menor. Com o Cadastro Nacional de Imóveis e a nova plataforma da Receita, cada contrato, cada pagamento e cada gasto será rastreado. Por isso, você precisa se preparar, digitalizar contratos, buscar alternativas de recebimento, proteger sua privacidade e garantir sua rentabilidade. Porque esse é o caminho para continuar tendo liberdade financeira, mesmo em um cenário onde o Estado quer saber de tudo. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que todos os links que eu mencionei aqui no vídeo
estão aqui na descrição. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.